Ketov, Haverins, Hakol Beseder, bom dia amigos, como que vocês vão? Tudo na ordem? Iniciando aqui mais um ciclo de leitura das Parashiotes, das porções semanais da Torá, onde nós podemos durante o ciclo de um ano fazer toda a leitura dos 5 livros de Moisés, analisados versículo por versículo aqui com comentários de Irash, tá? Amigos, hoje nós estamos iniciando mais uma porção, mais uma paraxá, a paraxá de Bo, tá? Como eu havia explicado, como estamos iniciando hoje, toda paraxá, ela tem um nome no seu primeiro versículo, tá? E não é diferente na nossa paraxá de Bo aqui que vamos estar lendo hoje, porque diz assim, Vaiomer Elohim el Moshe bo el Pa'ó. Ou seja, disse Deus a Moisés, venha ao faraó. Bo. Então o nome da nossa paraxá é Bo porque diz Deus, venha. Tá? Vamos nos aprofundar a questão aqui sobre a paraxá. E porque disse Deus, Bo, venha ao faraó. E não diz, vai ao faraó, como, se não me engano, está traduzido na versão em português da Torá, tá dizendo, Deus falou vai, não, mas a palavra bo em hebraico quer dizer venha, e nós vamos entender hoje o porquê Deus disse para ele vir ao faraó. Vamos começar aqui a nossa leitura, é uma porção pequenininha, né, uma porção curta, short, Sem mais delongas, vamos iniciar aqui, vamos aprofundar sobre essa porção. Disse Deus a Moshe, venha ao faraó, porque eu endureci seu coração e dos seus servos, para que eu possa colocar esses meus sinais dentro deles, para que você relate aos seus filhos e netos como eu fiz os egípcios de tolos, como eu realizei sinais miraculosos entre eles. Vocês então saberão que eu sou Deus. Moshe e Aarão vieram ao faraó e eles disseram, isto é o que Hashem, o Deus dos hebreus, disse, até quando você recusará a se submeter frente a mim? Deixe meu povo ir para me servir, porque se você se recusar a enviar meu povo, eu trarei a mim amanhã os gafanhotos em sua fronteira. Eles cobrirão toda a terra e ninguém poderá ver a terra. Eles comerão tudo o que restou do granizo e comerão de toda a árvore que cresce no campo. Eles encherão suas casas e as casas de seus servos e de todos os egípcios, algo que seus pais e os pais de seus pais nunca viram, desde o dia em que estiveram na terra até hoje. Ele se virou e deixou o faraó. Os servos do faraó disseram-lhe, até quando este continuará a ser um obstáculo para nós? Deixe o povo ir e eles seguirão a Hashem, seu Deus. Você ainda não sabe que o Egito está perdido? Moshe e Aarão foram trazidos de volta ao faraó. Ele disse, vão, sirvam a Hashem, o Deus de vocês. Quem irá? Moshe respondeu, com nossos jovens e com nossos velhos iremos, com nossos filhos e com nossas filhas. Com nosso rebanho e com nosso gado nós iremos, pois é um festival a Deus para nós. Ele disse para eles, que Deus esteja com vocês quando eu enviar vocês com suas crianças. Vejam que o mal está diante de vocês, assim não que vão os homens e servirão a Deus, pois isso o que vocês pediram. Ele os expulsou da presença de Faraó ou do Faraó. Amigos, vamos aqui então nos aprofundar. E logo no começo eu quero dizer por que a nossa paraxá ela começa com o título Bo, venha, e não vai. Não seria Deus estar falando a Moisés e a Aarão, vai ao faraó? Porque ele disse Bo, venha. Vou falar com vocês aqui o primeiro versículo. Deus disse a Moshe, venha ao faraó, porque eu endureci seu coração e de seus servos para que eu possa colocar esses meus sinais dentro deles. Nós vemos nas paraxás anteriores, no caso a paraxá Vaerá, e ali nas suas partes, que Deus começou a mostrar sinais para o faraó,
desde o cajado de Aharon, que se transformou ali num crocodilo. Nós vemos ali as águas que se transformaram em sangue. Nós vemos as pragas da rã. Nós vimos as pragas dos piolhos. Nós vimos a praga das pestes, que matou o gado. Nós vimos as pragas das misturas de animais selvagens. Nós vemos as pragas das bolhas, né, das chagas. E por último nós vemos a chaga dos graniços. Tá? Em todas elas nós vemos assim que endureceu-se o coração do faraó. Já o versículo aqui 1 do capítulo 10 de Êxodo já diz o contrário. Diz assim, porque Deus fala, porque eu endureci o coração dos seus servos do faraó para que possa colocar os meus sinais dentro deles. Ou seja, é aquilo que nós havíamos comentado na porção da porção de Vaerá. Entendam bem, o faraó ele chegou num nível tão grande de maldade, que ele acabou perdendo até o seu próprio livre-arbítrio. Ele acumulou vamos dizer assim, tanta energia negativa, ele viu tantas coisas acontecerem e mesmo assim ainda, como Ezequiel, ele diz, o faraó, ele falava que ele era Deus. Ele falava que ele havia se criado sozinho. Tá? Então aqui nós podemos entender que a partir de agora, quando Deus fala Bo, vem, ou seja, eu estou do lado do faraó porque eu tirei a sua condição de livre-arbítrio. Tá? Vamos aqui continuar. Então nós lemos aqui que Moshe e Arão vão novamente ao faraó e fala para... Isto é o que Hashem, Deus dos Hebreus, diz: até quando você recusará submeter-se à frente a mim? Deixe meu povo ir para me servir. Porque se você se recusar a enviar meu povo, eu trarei amanhã os gafanhotos em sua fronteira. Eles cobrirão toda a terra e ninguém poderá ver a terra. Eles comerão tudo o que restou do granizo e comerão de toda a árvore que cresce no campo. Então, novamente, Moshe e Arão vão perante ao faraó e falam mais uma vez para deixar o povo ir, porque agora virá a praga dos gafanhotos. E Moisés e Arão diz que será uma praga tão grande que nem antigamente os seus pais e os pais dos pais deles viram algo tão grande no Misraim, no Egito, a ponto de eles cobrirem toda a terra e não se conseguir ver a terra. Eles pegam e saem e deixam o faraó, e os servos do próprio faraó dizem assim para o faraó: até quando este continuará a ser um obstáculo para nós? Deixa o povo ir, eles se virão a Hashem, o seu Deus. Você ainda não sabe que o Egito está perdido? Ou seja, os próprios conselheiros do faraó chegaram perante ele e falaram: deixa esse povo ir, deixa Moshe levar esse povo. Você não está vendo que o Misraim, o Egito, está perdido? Deixa ele servir a Hashem. Aqui fala o nome de Deus, novamente eles confirmam o nome de Deus, o Deus deles. Só que eu quero chamar a atenção aqui, meus amigos, é justamente a questão de que o próprio faraó, ele não saía do seu palácio. Então ele não sabia o que estava acontecendo fora do Egito. Quando eu digo não estava sabendo o que estava acontecendo, ele não tinha noção da catástrofe que o Egito se encontrava. Depois aí de várias pragas que devastaram o Egito, a última foi uma das piores, que foi a chuva de granizo, além de ter acabado com boa parte da lavoura, ter acabado com boa parte dos próprios egípcios, dos animais, de servos dos egípcios. O faraó não tinha essa noção de como que estava acabado o Egito, dos seus próprios servos falaram: você não sabe que o Egito está perdido? Aí o faraó pede para trazer de novo Moisés e Aharon, e ele fala para eles assim: vão, sigam Hashem, seu Deus de vocês. E ele pergunta: quem que irá? Moshe fala para ele: nossos jovens, nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nosso rebanho,
com o nosso gado, nós iremos, pois é um festival a Hashem para nós. Aqui tem duas interpretações interessantes de Irash. Uma que ele traz um comentário de Onkelos e uma que ele traz de um Midrash, um Midrashim, sobre essa questão. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Vejam que o mal está diante de vocês. Vou ler, deixa eu pegar o versículo para vocês entenderem. Então o faraó pergunta para Moshe quem que iria com eles, e Moshe começa a enumerar praticamente todos os povos, não só os povos como os próprios gados. E ele disse assim, no versículo 10, ele diz para eles, que Deus esteja com vocês quando eu enviar vocês com suas crianças. Vejam que o mal está diante de vocês. Assim não, que vão os homens e sirvam a Deus, pois isso é o que vocês pediram. Ele os expulsou da presença do faraó. Então o que acontece? O faraó ele vem aqui e fala, não, as crianças não. E que Deus esteja com vocês quando vocês forem. Mas por que ele fala assim, que Deus esteja com vocês quando vocês forem? Vejam que o mal está diante de vocês. Aí vem um comentário de Irash. Irash ele comenta assim, vejam que o mal está diante de vocês. Isto deve ser entendido conforme Onkelos traduziu. Onkelos foi o que traduziu a Torá para o aramaico. Tá? A explicação de Onkelos é o seguinte, vocês, Moisés e Aharon, pensam em me prejudicar fugindo do meu serviço ao pedir que suas crianças pequenas saiam também, mas isso transformará em mal, porque dessa forma sei que vocês querem fugir do trabalho. Ou seja, Onkelos ele interpreta esse versículo como o faraó estivesse falando, pô, vocês querem levar até as crianças. Se vocês levarem as crianças, são elas que vão crescer futuramente e vão continuar o serviço de vocês. Então, se vocês estão tentando tirar as crianças também, quer dizer que vocês querem fugir. Vocês não querem só pegar um caminho de 3 dias e fazer uma festa, Hashem. Vocês querem fugir. Então, ele vê um mal, né? Agora a gente vai trazer uma segunda interpretação de Irash aqui, que é um Midrash. Então, entendam bem. Quando Moshe falou para levar todos, inclusive as crianças, o faraó entendeu que na verdade eles não iriam voltar, porque se levasse as crianças, quem que iria continuar o trabalho? Se levasse todos, quem que continuaria a fabricar os tijolos e levantar as cidades? Né? Então vamos continuar aqui. A segunda interpretação de Irash ele traz aqui. Eu ouvi uma interpretação do Midrash. Que interpretação é essa que está no Midrash? Que diz assim, há uma estrela chamada Ra, mal, e o faraó disse a eles, com minha astrologia eu vejo que aquela estrela está subindo em direção a vocês no deserto. Essa estrela é um sinal de sangue e de morte. Assim, quando os israelitas pecaram com o bezerro de ouro, e Deus pensou em matá-los, Moshe falou em sua oração, porque falariam os egípcios dizendo, com o mal os fez sair. Lá em Êxodo 32, 12. Isto foi o que lhe disse o faraó. Olhem que o mal está na frente de vocês. Imediatamente Deus arrependeu-se do mal. A palavra mal em hebraico é ra, tá? Ele transformou o derramamento de sangue simbolizado por essa estrela no sangue da circuncisão que viria a ser feita por Yehoshua para todo o povo. Este é o significado que foi dito. Hoje eu afastei o insulto do Egito de sobre vocês, porque eles lhe diziam, nós vemos sangue sobre vocês no deserto. Isso está lá em Josué 5, 9. Meus amigos, vamos entender bem o que Irash está querendo trazer para nós aqui, o que Irash quer interpretar. Nós explicamos a primeira interpretação aqui de Onkelos, e agora nós vamos interpretar aqui a segunda interpretação do Midrash. Nessa segunda interpretação do Midrash, meus amigos, nós entendemos o seguinte. O faraó, ele vê, através das revelações de seus magos,
um sinal, uma estrela. E ele fala que essa estrela, que ela é uma estrela de sangue e de morte. Então ele fala, podem ir para o deserto. Por isso que ele fala, que Deus esteja com vocês, quando eu os enviar vocês com suas crianças. Pois eu estou vendo um sinal de sangue, ou seja, vocês vão sangrar e vão morrer. E lá na frente, nós vemos que teve o pecado do bezerro de ouro. Nós vamos ler nas porções posteriores, né? Então, assim, quando os israelitas eles pecarem com a questão do bezerro de ouro, e Deus pensa em matá-los, Moshe intercede perante Deus pelos os israelitas. E nós vemos aqui que quando Moshe intercede por eles, essa seria a visão que o faraó teve, que os magos do faraó tiveram em relação ao povo de Israel. Porque nós sabemos o que acontece depois, posteriormente morrem muitos, né, do povo judeu ali, tá, dos hebreus. Só que o que acontece? Na verdade, Deus trocou isso, o mal, o Ra. E ele transformou o derramamento de sangue, que era simbolizado pelaquela estrela, no caso da circuncisão. Por quê? No livro de Roshua, no livro de Josué, antes do povo adentrar, isso pós-morte de Moshe, eles estão ali na frente do rio Jordão para adentrar a terra de Canaã, Deus dá uma ordem a Yehoshua, Josué, circuncidem todos os varões que estão com vocês. Por quê? Porque toda aquela geração que havia morrido no deserto durante os 40 anos, nenhum daqueles que haviam novos sendo nascidos haviam sido circuncidados. Então Deus fala, antes de eu dar a terra para vocês, entre na minha aliança do Brit Milá, que seria a aliança da circuncisão. Então você imagina ali mais de milhões de pessoas sendo circuncidadas, né? Homens sendo circuncidados. Então, quando o faraó teve essa visão do sangue, dessa estrela de sangue e morte, na verdade, nada mais era do que agora seria transformado no sangue da circuncisão. Então, não seria o Urá, o mal. Deus acabou transformando o Urá em um Tov, do mal para um bom. Tá? E é isso que o Midrash ele nos traz aqui. Por isso que Yehoshua, lá no capítulo 5, 9 do livro de Josué, ele diz assim, hoje eu afastei o insulto do Egito de sobre vocês, porque eles achavam que além disso o povo morreria no deserto. Tá? Então, essa é a interpretação aqui do Midrash. Ele os expulsou da presença do faraó. E terminando aqui. Então, meus amigos, nós entendemos hoje, como disse, como sempre digo, viver com a porção da Torá. Nós temos a Parashá de Bo que vai durante a semana toda, e nós temos as suas 7 partes que são lidas cada uma num dia. E nessa primeira parte, o que nós teremos, o que nós temos para nós? Nós temos aqui algo simples, porém forte. Deus acaba de tirar o próprio controle e o livre-arbítrio do faraó de tanta tumá, tanta impureza, tanto urá, tanto mal que o faraó havia feito, ele perdeu o seu livre-arbítrio. Tá? O que eu tomo para nós no dia de hoje? Que nós viemos a trazer Deus para próximo de nós. Venha, que nós viemos estar com Hashem. Tá? Não pense muitas das vezes você que Deus ele está com fulano, que Deus ele está com ciclano. Entenda bem, por mais que Deus agora tenha dito para Moshe que ele estava do lado do faraó, ele estava do lado do faraó simplesmente para cumprir a sua vontade. Tá? Imagine agora você que faz a vontade de Hakadosh Baruch, quanto mais Deus ele estará do nosso lado. É como eu vi num shiur esses dias, um shiur bem profundo de um rabino, inclusive amigo meu,
ele falando, né? Que na verdade você pensa assim, quando um rei ele sai para a batalha, geralmente ele manda os seus servos na frente, ele manda todo o seu exército na frente. O que nós vamos ver com o Hashem, o que nós vemos com Deus, que é o maior de todos os Hameler, de todos os reis, é que Deus faz o contrário. Você vai ver que durante o povo andando no deserto, ele coloca sobre o povo uma coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer o povo no deserto, e de manhã ele coloca uma nuvem que os cobre para livrar do sol escaldante. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Rei, ele é o contrário, ele que toma a nossa frente, é ele que nos protege, tá? Então, tenha isso. Se Deus muitas das vezes ele está do lado de um orachá, não só talvez para cumprir sua vontade, mas para tentar fazer essa pessoa, né, com esse instinto mal, ele se arrepender. Imagine você o quanto mais Deus está perto de você. Então essa é a mensagem para o dia de hoje. Deus está perto de você. Porque quanto mais você se esforça, ainda que você erre muitas das vezes, porque ninguém aqui é um sadique, é um justo, a ponto de... Existem muitas histórias de sadiquim que se eu fosse contar aqui, vocês ficariam assim de olhos arregalados. Nós não estamos nem próximos a esses níveis. Mas nós todos os dias nos esforçamos para estar fazendo a vontade de Hakadosh Baruch Hu, cumprindo seus mandamentos. Não vivemos só em prol de nós, mas vivemos em prol dos nossos irmãos também, nossos familiares. Quando eu digo irmão, eu falo de todos. Quando eu digo familiares, eu incluo a nossa família. Tá? Então, que nós viemos a estar com Hashem, que nós viemos a compreender o propósito de Hashem sobre nossa vida. E nós podemos dizer para Hashem assim: Bo, venha até nós, venha até mim, venha e realize a tua vontade na minha vida. Amigos, eu agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Todarabá, muito obrigado. Iniciando mais uma porção nessa semana. Que Deus permita que durante toda essa semana nós consigamos trazer esses insights da Torá para cada um, e que Baruch Hashem, amigo, o canal vem crescendo, pessoas vêm comentando, as visualizações vêm aumentando, porque a mensagem de Deus, o profundo oculto da Torá, a mensagem real, a interpretação real da Bíblia está sendo passada aqui para vocês. Experiência própria, passando para vocês o que eu aprendi em todos esses quase meus 20 anos de judaísmo, a interpretação correta da Torá. Gostou? Tá fazendo para você bem, compartilhe, se inscreva no canal e mais uma vez, Todarabá e Lehitraot. Nos vemos amanhã, se assim a Kadosh Baruch quiser. Todarabá.